pessoal, meu nome é Esther Dias e hoje vamos começar uma jornada pelo mundo dos conjuntos numéricos. Essa matéria será dividida em 5 mini-aulas, então se preparem e vem comigo aqui. Vamos começar pelo conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é representada por N, com esses dois tracinhos, iguais ao conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e por aí em diante. A princípio, os números naturais seriam suficientes para representar toda e qualquer grandeza existente. Ao realizar operações de adição e multiplicação entre os números naturais, resulta em um número natural. Por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5, 4 vezes 5 é igual a 20 e assim por diante. Mas eis que surgiu um dilema. Por exemplo, 5 e 7 pertencem aos naturais. Fazendo 5 menos 7 é igual a menos 2. E menos 2 não pertence aos naturais. Diante disso, surgiu a necessidade de criar um novo conjunto numérico, o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado por Z, com esses dois tracinhos, igual ao conjunto formado pelos elementos que vem lá do menos infinito. Aí vem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Pessoal, imaginem aqui uma reta numérica onde o zero é a origem. À sua direita, teremos os números naturais e à sua esquerda, os ditos opostos ou simétricos dos números naturais. Por exemplo, dizemos que o oposto de 3 é menos 3, o simétrico de 7 é menos 7 e por aí vai. Reparem também que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros possuem alguns subconjuntos notáveis. Há inteiros não nulos, representado por Z asterístico. Aqui, o asterístico significa exceto zero e pode ser aplicado aos demais conjuntos. E este conjunto é formado pelos elementos que vem lá do menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Reparem que aqui neste conjunto não tem o zero. B. Inteiros não negativos. É representado por Z índice mais. Quem são esses elementos? São os elementos de Z menos os elementos negativos. Portanto, é o 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. C. Inteiros positivos. É representado por Z com índice mais, porém com asterístico, porque o zero ele nem é positivo e nem é negativo. Quem são esses elementos então? São os elementos que não são negativos e também exceto zero. Ou seja, são os elementos 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Reparem que este conjunto é exatamente o conjunto dos naturais, certo? D. Inteiros não positivos. É representado por Z com índice menos, ou seja, são todos os elementos menos os positivos. Quem são eles? Vem lá do menos infinito, aí vem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E por último, letra E, inteiros negativos, representado por Z asterístico, índice menos. Pessoal, quem são esses elementos? São os elementos negativos, exceto zero, porque, como eu disse anteriormente, o zero nem é positivo e nem é negativo. Portanto, os elementos são, vem lá do menos infinito, aí vem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Vamos fazer um verdadeiro ou falso para reforçar essa matéria? Vem comigo. A. Zero pertence aos naturais. Pessoal, quem são o conjunto dos números naturais?
naturais? Não é o 1, 2, 3, 4 e por aí vai? Bom, o 0 não pertence a este conjunto, portanto, falso. B. 3 menos 5 pertence aos naturais. Pessoal, 3 menos 5 é igual a menos 2. E menos 2 é um número negativo. Menos 2 pertence aos inteiros. Portanto, ele não é natural. Falso. C. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Verdadeiro, né? A gente já viu isso anteriormente. D. O conjunto dos números naturais, união com o conjunto dos números não positivos, é igual ao conjunto dos inteiros. Bem, quem são os elementos do conjunto dos naturais? 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Quem são os elementos que pertencem ao conjunto dos não positivos? Vem lá do menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Pessoal, a união dos não positivos com os naturais dá exatamente o conjunto dos inteiros, certo? Portanto, verdadeiro. Letra E. O conjunto dos não negativos, interseção com o conjunto dos não positivos, é igual a vazio. Pessoal, quem são os elementos que pertencem ao conjunto dos não negativos? 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Quem são os elementos que pertencem aos não positivos? Vem lá do menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Qual é o elemento que tem em comum entre esses dois conjuntos? Reparem que é o elemento 0. O 0 pertence tanto aos não positivos quanto aos não negativos. Portanto, falso, porque a interseção desses dois conjuntos é formado por um conjunto unitário, representado pelo elemento 0. F. Menos 3 ao quadrado pertence aos inteiros não positivos? Pessoal, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que é igual a 9. E quem são os elementos que pertencem ao conjunto dos não positivos? São aqueles que vêm lá do menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. O 9, ele não pertence aos não positivos, porque o 9 é positivo, correto? Portanto, essa alternativa é falsa. Letra G. Menos 3, que multiplica menos 5, pertence aos inteiros não negativos? Bom, pessoal, menos 3 vezes menos 5 é igual a 15 positivo. E o 15 pertence ao conjunto dos números não negativos, que é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Portanto, essa alternativa é verdadeira. Letra H. 0 pertence aos não positivos? Verdadeiro, né? O 0 nem é positivo e nem é negativo. E por último, letra I. 4 menos 7 pertence aos inteiros. Bom, 4 menos 7 é menos 3 e menos 3 pertence aos inteiros. Veja quem são os elementos inteiros. Vem lá do menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Olha aqui o menos 3, correto? Portanto, verdadeiro. Pessoal, o mesmo problema que houve na subtração ocorreu na divisão. Por exemplo, os números 1 e 2 pertencem aos inteiros, mas 1 sobre 2 não pertence aos inteiros. Com isso, surgiu a necessidade de criar o conjunto dos números racionais, que veremos na próxima aula. Bem, galerinha, vamos ficando por aqui. Comente aqui nos comentários se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com seus colegas e não perca a próxima aula. Fui!